você vai perceber que elas usam muito dessas técnicas que eu estou trazendo para vocês. Políticos usam isso demais, inclusive vocês têm treinamentos para isso. Nesse momento, a pessoa ainda está desarmada. Então, nesse momento, é onde você consegue puxar a característica primordial da pessoa. Já aconteceu, it happened to me, and I always give this as an example. I remember I traveled 2 hours and a half to see a client here in the UK. And then when I arrived, this client, it was the buyer, okay, the purchaser. And this buyer, he had a position where he would treat all the salespeople. I was an account manager at the time. So all the salespeople, he was very, how can I say? He was very sharp with everybody. So then I arrived, jazzy hands with a big smile. Hello, I'm Chris from, and then I said the name of the company. And then he said, like that, okay, everyone, that far I know. It stopped. There was a pause. What have you got for me today? Like with this face. Tá, gente? Então, ele já quis me intimidar ali. Ele já quis me dizer o quê? Ó, não tô pra brincadeira. Vamos negociar bastante preço, porque eu sabia, né, que ele ia negociar preço. Então, quando você tem um tipo de sensação dessa, né, você já percebe onde a pessoa está indo. You can realize where the person is going. Ele estava tentando o quê? Me intimidar. Olha só, se você olhar os discursos das pessoas, the speeches of these big celebrities, ok? Nem celebridades do ramo artístico, mas da área política, da área governamental, né? Você consegue perceber no discurso dessas pessoas, se elas já sabem mais ou menos, né, se posicionar, você vai perceber que elas usam muito dessas técnicas que eu estou trazendo para vocês. Políticos usam disso demais, inclusive vocês têm treinamentos para isso. Eu fiz treinamento com um cara no Brasil, eu não sei se eu posso falar o nome dele, acho que não, mas enfim, ele hoje trabalha numa emissora muito famosa, né, e ele fazia treinamentos para políticos. Então ele treinava a PNL para políticos, e teve uma hora, e ele também treinava para pessoal que trabalhava com igreja, pastores, enfim, né? E teve um momento da vida dele que ele falou assim: ai, Cris, eu parei de ensinar PNL para certas pessoas. I stopped teaching NLP to certain people because they want to use this in a negative way. E ele até me comentou na época, ele falou assim: as pessoas estão usando de um jeito negativo. Tanto a hipnose quanto a PNL, lembra que elas vêm da mesma raiz, they come from the same root, ok? Because NLP, John Grinder, Richard Bandler, ok? Então a PNL, o John Grinder, Richard Bandler, eu tive a oportunidade de estudar com o professor Dr. John Grinder. Aliás, tem oportunidade de novo aí, quem quiser vir para Portugal agora, eu tô na Ócudos, né? A gente conseguiu representá-los aí no Brasil. Tá, então a gente está fazendo essa representação para o pessoal da NLP, aqui da PNL Academy de Londres, ou NLP Academy London, que representam o John Grinder no mundo, né? Enfim, e aí eu estudei com o John Grinder, e o John Grinder e o Richard Bandler, eles foram estudar modelos de excelência, excellence models, and then they started to study whom? Ok? Milton Erickson. O Milton Erickson, na época, já era um dos maiores hipnoterapeutas do mundo, ele usava isso como terapia. Então, ele era altamente convincente, mas o que ele usava? A PNL ao inverso. Então, a gente tem o Milton Model, a gente tem o Classic Model NLP, and then there was a combination, because with this, you can pull things from people in many different ways. Because it's all related to language. É tudo relacionado à linguagem. E não é só a linguagem que a gente fala, ok? O nosso corpo tem uma linguagem. Our body has a language, ok? And then if we understand this, then we can be kind of unstoppable, ok? Again, we can use in two ways, ok? A gente pode usar de duas maneiras. De uma maneira ética ou de uma maneira antiética. Okay, and then you take your own conclusions, all right? What I'm teaching here is for you to observe, then you can go more profoundly, all right? Ok. Tem gente que fala assim para mim: Cris, você vai fazer hipnose comigo? Vou fazer, né? Ai, mas e aí? Eu falei: ó, pode ficar tranquilo que eu não vou pedir cheque, tá? Até por isso que eu não tô andando de, como é que fala, né? De carrão aí, blindado, importado, né? Não tem nada a ver, tá, gente? Então, quando tem essa parte da ética, a gente consegue determinar até onde a gente vai usar. E se a gente for usar para o bem, excellent, ok? Então, a arte do small talk é essa coisa que
precede um big talk, ok? Então, vou ler aqui para vocês, porque tem o inglês, o elemento do inglês também. Tem coisas que eu vou explicar em português, que fica mais fácil de entender. A nossa audiência é bilíngue, tá, gente? Então, tem essa coisa aqui do quando a gente começa uma conversa, ok? So, most